Vencendo a cada dia, Mateus 26:41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Vivemos em um mundo repleto de desafios e tentações, onde o mal constantemente tenta nos desviar dos propósitos de Deus. No entanto, a boa notícia é que o Evangelho nos oferece esperança e direção para vencer as lutas diárias. Jesus enfrentou tentações e nos deixou um exemplo. É possível superar as investidas do inimigo quando andamos em intimidade com o Pai e cheios do Espírito Santo. As tentações não são opcionais, mas inevitáveis em nossa caminhada. Elas surgem como momentos de escolha entre fazer o que é certo e ceder ao que é errado. O apóstolo Paulo nos lembra que Deus nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças e sempre nos oferecerá uma saída, por mais difícil que a situação pareça. O Pai já preparou o escape. E aqui brevemente eu vou falar sobre as janelas da alma. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, janelas da alma. E o que são essas janelas da alma? É por onde nós, seres humanos, captamos uma mensagem ao redor do nosso mundo, ao nosso redor. Sabe? Através do quê? Do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso cheirar, do nosso falar, do nosso tocar, dos nossos sentidos. Então são por onde a gente tem uma leitura do nosso mundo, do nosso redor, e absorvemos informações e tiramos as nossas conclusões também. E aqui eu entendo que a gente precisa, tô relembrando na verdade isso, tem vindo na minha mente agora, que a gente precisa cuidar dessas janelas. Cuidar daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente cheira, daquilo, sabe? Porque essas coisas vão fazendo a diferença. É como se a gente fizesse uma varredura de informações e no momento em que vem ali uma tentação ou uma situação que a gente precisa tomar uma atitude, dar um passo, seguir uma direção, sabe? São essas leituras que a gente vai juntando conforme a nossa experiência de vida ou ensinamentos e a gente toma as nossas decisões. E aí eu vou dar um exemplo que até eu vi num exercício hoje de um assunto que eu tava lendo. E assim, era uma criança que ela foi a um restaurante. E aí ela foi ensinada, né, sobre alimentação saudável e tudo mais. E aí tinha a opção de uma salada, mas não era uma salada de alface e tomate somente, era uma salada robusta, nutritiva, e tinha a outra opção também que era fritas, batata frita e tudo mais. E aí, quando ela viu a opção da salada, ela ficou assim, salada, salada é bom, salada faz bem para a saúde. Mas quando a atendente falou que tinha a opção das fritas, uma batata frita quentinha ali, saborosa, a criança, batata frita. Aquilo ali parece que ativou naquela criança uma memória de que salada é saudável, faz bem pro corpo. Mas batata frita, é uma delícia. E aí a criança ficou entre uma coisa e a outra, e a atendente falou, tá, e o que você vai querer? E ela ficou assim, batata frita, mas salada é saudável. Aí a atendente falou assim, ué, então você escolhe os dois. Eu não sei a opção que a criança escolheu. Mas eu acho que é exatamente isso que acontece nos momentos de tentações, nos momentos de decisões, nos momentos onde a gente precisa dar um passo, sabe? E a gente vai internamente fazer essa reunião conosco e buscar informações do que a gente aprendeu e das sensações que a gente teve em uma situação parecida ou igual àquela, que a gente precisa tomar uma decisão, sabe? E aí, se a gente estiver fortalecido na palavra, aí pode ser que a gente consiga tomar essa decisão baseada na palavra. Mas se a gente estiver muito na emoção, muito na experiência, muito no, sabe, no eu,
aí vai ficando mais difícil. Então, voltando aqui. Jesus venceu o inimigo no deserto usando a palavra de Deus como arma. Ele não discutiu ou tentou argumentar com o tentador. Ao contrário, respondeu com firmeza e autoridade, apoiando-se nas Escrituras. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas uma ferramenta essencial para resistirmos às tentações e vivermos de maneira vitoriosa. Lembre-se, a tentação é uma oportunidade de amadurecimento, onde a fé vence e o caráter é moldado. Quando escolhemos obedecer a Deus em vez de ceder, nosso caráter é moldado e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. O segredo está em permanecer alimentando espiritualmente, buscando a presença de Deus diariamente e fugindo das tentações que nos levam ao erro. Decida hoje entregar suas lutas e fraquezas a Deus. Confesse aquilo que tem pesado em seu coração e permita que o Espírito Santo fortaleça. Não há pecado ou tentação maior do que o poder de Deus. Decida caminhar com Ele e Ele o ajudará a vencer. Antes da nossa palavra-chave, eu queria deixar aqui uma reflexão, que é uma reflexão que eu tenho feito. Esse posicionamento me aproxima ou me distancia de Deus? Esse posicionamento, por mais que eu acredite na força da palavra de alguém e tudo mais, aquilo ali, ele está me levando para algo melhor, algo correto, ou aquilo ali está me deixando uma pessoa mais triste, amargurada, uma pessoa que é imprudente, ou que esconde as coisas, que mente, que se esquiva, que fica com medo, sabe? Então, quando é uma coisa, quando é uma decisão que a gente precisa tomar, a gente precisa fazer essa análise. Isso me aproxima da verdade? Isso me aproxima da vida que eu quero viver? Entende? Porque assim, se é algo para o bem, a gente se cala um pouco mais. Mas se é algo que não é para o bem, e aquilo ali puxa uma energia que não é nossa e... Entende? Não sei se vocês conseguiram compreender. Se aquilo ali nos suga, se aquilo ali, sabe, nos faz descer um nível, arranca a nossa paz, aquilo ali não é de Deus. Mas se aquilo ali nos traz paz, leveza, sabe? Consciência limpa, isso sim é uma decisão certa. E talvez, para tomarmos essa decisão certa, às vezes a gente... É difícil domar e dosar a maneira como a gente vai se expressar ou dizer algo ou alguém, ou a satisfação a alguém. Mas que aqui fala pra gente primeiro colocar nas mãos de Deus, né? Às vezes a gente quer atropelar tudo. Mas que a gente siga o que... É por isso que a gente precisa ler a palavra, né? Pra gente saber como que vai proceder. E a nossa palavra-chave fala: vencer a tentação é escolher Deus no silêncio e sair mais forte a cada decisão. Se a gente decidir pelo sim de Deus, nós ficaremos mais fortes. Mas quando a gente decide mal, a gente fica distante, a gente recua. Então, independente do que a gente foi ontem, hoje é uma nova oportunidade, assim que eu vejo. E que a gente possa vencer a cada dia. Então, que hoje seja um dia de vitória. Deus te abençoe.